conosco mais uma vez, a gente reunido, né? E hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre os tipos de sujeito. Hoje nós estamos com a segunda parte, né? Vamos dividir em duas partes para ficar mais fácil a interpretação ou a aprendizagem de vocês. Hoje nós vamos estudar os dois outros tipos de sujeito. A oração sem sujeito, ou como alguns chamam de sujeito inexistente, ou ainda, e o segundo tipo, que é o sujeito indeterminado. Vamos nos ater primeiro à oração sem sujeito. As orações sem sujeitos, elas acontecem nós vamos ater agora a três tipos. Existe uma quarta possibilidade de oração sem sujeito, mas nós vamos nos ater a três agora. Primeiro, com o verbo haver. Sempre que for empregado numa oração o verbo haver e ele puder ser substituído pelo verbo existir, então você pode ter certeza que haverá ali um sujeito, uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Eu escolhi aqui um exemplo. Né? Não havia funcionários na escola. Lembra da pergunta que eu ensinei para vocês nas aulas? Né? Como é que a gente descobre o sujeito? A gente pergunta quem, o que ou qual. Né? Então, quando eu perguntar aqui, quem não havia funcionários na escola? Você percebe que o verbo haver aqui, esse verbo haver aqui é igual ao verbo existir. Então, não existia funcionários na escola. Lembram? Quando haver estiver no sentido de existir, oração sem sujeito. O segundo caso, que eu separei aqui, foi houve muitos problemas. Professor, problemas o senhor assinalou aqui. Tá, mas aí eu pergunto, quem houve muitos problemas? Lembram que a pergunta para saber quem é o sujeito é quem, o que? Veja que aqui essa resposta eu não tenho. Quem houve muitos problemas? Não tenho quem foi esse sujeito. Agora, observem que aqui, tanto no primeiro caso como no segundo, o verbo vai estar no singular. Por que ele está no singular? Porque o sujeito é inexistente. Alguém poderia ainda fazer a flexão com a palavra problemas. Então, houveram problemas. Estaria certo? Não. Por que não? Porque o verbo haver aqui está no mesmo sentido do verbo existir. E quando ele estiver no sentido de existir, isso aqui eu vou botar já, que é bem grande para a gente ver, está errado. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai sempre ficar no singular. Por quê? Porque ele não tem sujeito. Ok? Então, nos dois casos. Então, primeiro caso, quando haver foi igual a existir. Eis o primeiro caso. O segundo caso é quando fazer indicar tempo passado ou tempo transcorrido. O que é isso? É quando ele indicar que ele fizer menção tempo passado, tempo transcorrido. Quando ele indicar que algo se relaciona a tempo. Olha só, já fazia 2 anos que ele morava lá. Quando nós começamos o estudo sobre sujeitos, nós vimos que cada verbo, no caso aqui, fazia, morava, cada um destes verbos formam uma oração. Primeira oração, já fazia 2 anos. Segunda oração, que ele morava lá. Percebem aqui 2 orações? Ele morava lá, já fazia 2 anos. Quando o verbo fazer se referir a tempo, a medida de tempo, ele vai sempre ficar no singular. Tá? Sempre, sempre, sempre. Professor, 2 faziam. Não faziam. Algumas pessoas dizem, fazem 3 anos que eu namoro com fulano. Não fazem, Fazem 10 anos que eu fui visitar a minha avó. Faz 10 anos. Lembrando, quando fazer indicar tempo transcorrido, singular. Por quê? Porque ele é uma oração sem sujeito. Entendido? Então vejam que aqui
mais uma vez. Então, recordando, haver quando estiver no sentido de existir, fica no singular. Fazer quando estiver indicando tempo passado ou transcorrido, também vai ser no singular. Por quê? Porque ambos são oração sem sujeito. Terceiro caso, com os verbos indicativos de fenômenos da natureza. Chover, relampejar, trovejar, ventar, nevar. Todos estes verbos, eles indicam fenômenos da natureza. Então, se ele indica fenômeno da natureza, o sujeito é inexistente. A oração é sem sujeito. Ora, vejamos essa oração. Choveu muito durante a madrugada. O verbo choveu. Olha que coisa sem sentido, né? Quem choveu muito durante a madrugada? A chuva, né? Seria uma questão lógica. Então, percebam que essa oração, ela não tem sujeito. Portanto, oração sem sujeito. Então, quando eu tiver os verbos que indiquem fenômenos da natureza, ventar, relampejar, trovejar, nevar, todos eles levam-me a uma classificação de uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Naquela região faz muito frio. Tá? Olha aqui o verbo fazer, ó. Tá? Mas ele se refere, né, a um fenômeno da natureza. Ele é como que ele dê sentido a esse frio. É como se ele dissesse assim, naquela região esfria muito. Esfriar, neste contexto, vai ser uma relação clima, né, a questão climática, e ela vai se referir também a um fenômeno da natureza. Por isso que ele aqui, ó, também fica no singular, ok? Uma observação. Olha só. Choveram telegramas apoiando o ministro. Você pode me perguntar, professor, você acabou de dizer que choveram, quando verbos que indicam fenômenos da natureza vai ficar no singular. Ok, gente. Mas aqui, ó, choveram telegramas. O que choveu? Quem choveu? Os telegramas. Aqui é um sentido figurativo, metafórico. O que é isso? É usando expressão no lugar de outra, para dar uma ênfase, para dar um sentido maior. Então, chover aqui não está dizendo que foram as águas, né, das nuvens que caíram. Não, ele está no sentido figurativo. É que haviam muitos telegramas. Então, choveram telegramas apoiando o ministro. Segundo caso, então, recapitulando antes de passar para o segundo caso. Quais são as razões para eu ter uma oração sem sujeito? Primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza. Segundo caso, verbo fazer, né, o núcleo da oração seja o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, tempo passado. E aí ele vai sempre ficar no singular. E o terceiro caso, é o verbo haver, quando estiver com o sentido de existir. Ok, gente? Então, segundo caso, nós vamos ter o sujeito indeterminado. Tá? Quando é que ele acontece? Em duas, didaticamente, tá? Falando aí de uma forma bem primária, bem introdutória, acontece em dois casos. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais se, ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Observem. Aqui eu tenho, precisou-se de novos professores. Vejam que o verbo precisou. Precisou-se. Quem foi que precisou de novos professores? Nós não conseguimos identificar quem foi. Se foi uma empresa, se foi uma escola, se foi um concurso, quem foi, onde foi que precisou desses novos professores? Então, como nós não identificamos, o sujeito se torna indeterminado. Porque aqui eu posso dizer simplesmente alguém. Né? Alguém, uma pessoa, que eu não sei identificar quem. No segundo caso, eu tenho verbos na terceira pessoa do plural. Então, vejam aqui, ó. Atualmente, espalham muitos boatos. Quem espalham? Foi alguém. Né? Eles. No dia a dia, quando alguém não quer identificar quem foi que contou algo, né? Quem foi que te falou isso? Foi uma pessoa. Foi alguém. Né? Foram eles. Alguém estava falando de você. Por quê? Porque eu não quero
determinar quem é o sujeito. Então, quando é que ele acontece? Em duas situações. Ou o verbo fica no singular mais se, ou o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Tá ok? Então, eis os dois casos que estávamos faltando. Esse se ainda será motivo de nossa análise, nós ainda vamos voltar para ele, nós vamos ver a função do se, e aí a gente vai ter mais algumas observações. Mas, a princípio, nós vamos nos ater a esses dois casos. Até mais.